Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a depressão, parte 2. A depressão 1, que foi semana passada, nós falamos a respeito das frustrações, da culpa, do orgulho, né? Que leva à depressão e do qual nós precisamos do autoconhecimento, né, da coragem de se conhecer para poder sair desse estado da depressão. Inclusive, a gente falou a respeito, eu e a Andressa, do sofrimento, né? Que a partir do sofrimento é uma oportunidade para a gente evoluir, né? A gente não precisa sentir tanta dor que é causado pela depressão, mas que nós precisamos evoluir mesmo com esse sofrimento. Então, é uma oportunidade para a gente poder olhar para isso, né? Falamos também da ilusão, né, de sermos quem somos ou quem queremos ser e não ser em essência. Então, a gente precisa olhar com muito carinho, porque essa doença pode, inclusive, levar ao suicídio, né? Um dado, inclusive, da ONU, que é uma das causas mais importantes que leva à morte, tá? Vamos chamar a Andressa aqui agora para depressão parte 2. Ajude a divulgar quem precisa, né, dar um olhar, que se sente depressivo ou que já se sentiu depressivo. Vamos compartilhar e ajudar quem precisa. Ou se você precisa, participa aqui com a gente. Venha fazer perguntas, venha colaborar com a sua experiência, com tudo que você pode contribuir para que o outro também possa ser ajudado. Oi, Andressa, você já está aí, estava mandando meus aviãozinhos. Tudo bem? Ixi, tudo bem, graças a Deus. Você está me escutando direitinho? Tá tranquilo. Esqueci que eu estava com fone de ouvido. Tudo bom? Tá curtindo aí o friozinho? Ave Maria, olha, eu não sou muito fã do frio, não. Não. Eu confesso que eu gosto. Gosto do frio e gosto do calor. O frio deixa a gente mais charmosa, digamos assim. A gente se veste melhor, mas é muito frio, não gosto não. Eu sou frio, não sou muito do frio, não. Mas vamos lá. Vamos falar da parte 2 da nossa live sobre a depressão? Isso, vamos lá. Eu vi que você já falou um pouquinho. Estava acompanhando você, exatamente isso. Essa introdução foi ótima, foi perfeita. Legal. Já mandei bastante aviãozinho. Mas vamos lá. Vamos começar, para quem está chegando agora na live e ainda não conhece, a gente está lendo esse livro, E Eu Me Perdi de Mim Mesma. Alguém me viu por aí? Um projeto leitura que eu e a Andressa resolvemos topar, são 35 capítulos e a gente está entrando na metade do livro, né, Andressa? Praticamente a metade aí. São 35, é exatamente a metade. O próximo capítulo já é a metade. E está sendo muito legal porque a proposta da gente é trazer o autoconhecimento, né? A gente compartilhar as nossas experiências como terapeutas, terapeutas energéticas, holísticas, complementar, psicanalistas. Então, a gente escolheu esse livro de um autor chamado Aguinaldo Paviani, e é muito interessante porque eu acho que a gente aprende bastante também, né, Andressa? Com certeza. Inclusive, durante a semana, eu estava fiz alguns stories, né, fui acompanhando, e uma pessoa me questionou, me fez uma pergunta que eu acho bem pertinente a gente trazer. Ela falou assim, nossa, eu não sabia que você havia tido depressão, né? E aí foi onde que eu fiz o story. A gente, nem sempre quem está com depressão está numa cama, deitado e entristecido. Sim. Nós ficamos sim. Mas por muito tempo eu não percebi essa depressão, então eu escondia de mim mesma essa dor. E eu estava sempre sorrindo, eu estava sempre querendo ser mais forte do que eu aguentava, do que eu conseguia. Então, foi bem difícil, assim, nem todos sabiam que eu estava passando por dificuldades e quais eram as dificuldades, quais eram tudo o que estava acontecendo naquele momento, né? Andressa, eu acho que eu nunca cheguei a comentar sobre isso, mas quando eu tive minha própria empresa, eu tive uma academia de ginástica só para mulheres, eu administrava lá na Bahia.
E a minha sócia, ela teve depressão, ela tem depressão. E ela é de grau, eu acho que eu não conheço a fundo como a medicina interpreta, mas ela tinha um grau máximo, que é a pessoa que fica postada, parece que está fora de si. Uhum. Ela não vê, ela não enxerga, ela não sei se escuta, mas é muito deprimente para quem tem essa doença e fica, digamos, acamada. É, Para mim foi um choque, porque eu nunca tinha visto uma pessoa nesse grau da depressão. Então, é isso. a gente precisa entender que existem vários graus. Uma delas é postada na cama, sem vontade de sair, sem vontade de tomar banho, de comer. Ela se entrega para o nada, para um vazio gigante. Mas tem Sim, também as pessoas depressivas que fazem atividades como você, né? Mas que também pode levar a, ao suicídio, como, né, aconteceu com você, de você querer tirar a sua própria vida. Então, não sim, necessariamente as pessoas que ficam acamadas, mas também pessoas que estão na atividade do dia a dia, mas que estão com os pensamentos atordoados, depressivos, e que muitas vezes eu percebo que tem pessoas que falam claramente para as pessoas ao seu redor, seja para o marido, para os filhos, para a mãe, para o pai, e que por estar ainda na ativa, os parentes não levam tão a sério essa doença, sim. não acredita que você realmente está se entregando para a depressão, e daí acontece às vezes até o pior, né? É, É num muito primeiro complicado. momento, num primeiro momento, eu ouvi muito assim, ai, que frescura. Ai, isso é frescura. Então, assim, mas era uma dor que nem eu sabia explicar exatamente por que que eu sentia algumas coisas tão profundamente, né? Quais eram as causas dessa depressão? Então, num primeiro momento, foi muito complicado. E aí, eu não entender e eu não consegui buscar a ajuda necessária, porque eu até busquei terapia nesse primeiro momento. Mas não foi uma terapia que me trouxe lucidez, que me trouxe entendimento. Sim. Então, eu não estava no momento também de autoconhecimento, eu não estava nessa vibe de querer entender em mim, porque eu ainda estava jogando a culpa para o outro. Então, eu estava sempre querendo. Então, eu não aceitava as coisas como eram, eu não aceitava como tinham acontecido, eu não aceitava a doença que eu tive. Então, eu fiquei no estado de querer tirar aquela dor de mim. E aí, nesse momento de querer tirar a dor de mim, o pensamento suicida ele veio assim, avassalador. Então, por 3 vezes eu tentei me jogar da janela, eu tentei mesmo. E da terceira, e eu ficava assim, era uma coisa tão surreal. Hoje eu fico pensando nisso, eu falo, gente, como que eu fui tão. A minha mente estava tão fraca, né? Que eu ficava imaginando como cair de uma forma para ter uma morte instantânea. Então eu ficava, se eu me jogar para o lado de cá, acontece alguma coisa. Se eu me jogar para o lado de lá, se eu for de cabeça, e se eu for em pé? Não, se eu for em pé, talvez eu fique vegetando, então não é o meu objetivo. Então, assim, eram os pensamentos que eu falava. Hoje eu paro para pensar e falo, nossa, acho que não era só eu, não era só eu que estava pensando nisso. É muito triste, porque assim, você ainda estava faltando talvez um pouquinho de coragem para você nem pensar em se jogar, né? É, E a gente percebe que muitos nem pensam muito, né? é, Se jogam mesmo. Eu tenho marido de uma prima minha que também foi assim. Se jogou, não pensou, ninguém percebeu a depressão dele, ele simplesmente se jogou e acabou. Mas, enfim, graças a Deus você está aqui. Mas que a é, gente precisa ajudar muita gente que já está com sintomas da depressão. Quando a gente fala em ansiedade, é um passo para a depressão. Então, a gente precisa realmente ajudar quem precisa, compartilhar conhecimento com quem precisa, que está aí no estado da ansiedade, porque é um passo para a depressão. E muita sim. gente que com Covid, com essa índice de desemprego, enfim, tantos problemas familiares, brigas entre casais e que acaba entrando nessa depressão. Então, É. vamos ajudar a compartilhar essa Sabarela. Seja É bem-vinda. Salete, Ah, Salete, um beijo. Salete. É, Convide aí as amigas, Salete, para ter um pouquinho mais de conhecimento aqui com a gente. Seja bem-vinda. Salete também é humanoterapeuta Ah, legal. e sempre acompanha a gente.
Que coisa boa. Rê, deixa eu só falar complementar o nosso assunto aqui, eu acho que está bem redondinho, nós vamos ler o capítulo, né, que está muito dentro do que a gente está falando aqui. Eu em estudos, né, porque quando você começa a olhar para a depressão, então várias coisas você vê questionamentos e dentro do nosso atendimento, alguns jovens, né, me perguntam, que tem vindo bastante jovem perguntar e procurar ajuda, graças a Deus, né. E, então, eles perguntam se a ansiedade está ligada com a depressão. Quando você trouxe a ansiedade, eu lembrei essa analogia. Então, como que eu explico para ele? Vamos dizer que na nossa casa existe um buraco no teto. Esse buraco é um problema que você tem, um trauma, algo que você não consegue lidar, você não consegue sanar esse problema desse buraco no seu teto. Sim. E aí começa a chover. Quando começa a chover, alaga seu chão. E aí começa a pegar água no seu sofá. Vamos dizer que essa água no sofá seria a ansiedade. E aí você ainda não consegue lidar com aquele buraco, tampar, você não consegue resolver esse problema. Então a água só vai aumentando. Conforme a água vai aumentando e pegando outros cômodos, vai indo para a depressão, vai indo para outras doenças, né? O TDAH, enfim, tantas outras. Síndrome do pânico. Consequência, vem o pânico. Então, o principal problema é olhar para esse buraco no teto. Qual é o seu buraco no teto? É isso mesmo. Uma boa analogia. Então olhar para isso, vamos parar, deixar essa chuva estancada para a gente poder melhorar essa ansiedade, essa depressão, esse pânico. Então, mas só para ficar fácil o entendimento, né? Temos um trauma, temos um problema no nosso teto. Qual é o seu problema no teto? Cada um tem um. Eu nunca fiz essa analogia, muito bacana essa analogia. Eu sempre levo para as feridas, né, emocionais. Por que que estão me rejeitando? Por que que eu me sinto abandonada? Por que que eu me sinto humilhada? Injustiçada ou traída? A traição não necessariamente homem e mulher, mas a traição do respeito, né, das coisas do dia a dia. Então, se a gente não olha para cada feridinha dessa, vira a depressão, porque você entra num estado de exclusão ou querer demais as pessoas perto de você e você não está na sua essência, né? Então é muito bacana esse buraquinho no teto, gostei. Vamos dizer que cada buraquinho é um nome, né? Como você trouxe das feridas. Qual é o seu, né? Onde que está esse gatilho? Vamos olhar. E todos assim, esses sentimentos que a gente recolhe, né? Que a gente não consegue lidar, como a frustração, a rejeição, essas sensações que nem sempre são muito claras na nossa mente, né? Nem tudo está muito certinho, encaixado, como eu estava com 33 anos quando eu tive o tumor, e em seguida foi a depressão. Eu não sabia exatamente qual era o sentimento que eu estava tratando ali, que eu estava lidando. Né? Então eu parecia, hoje, como terapeuta, eu parecia uma criança birrenta, né? Que eu queria que as coisas fossem do meu jeito. E você estava se focando apenas no câncer da tireoide, quando na verdade era uma dor muito mais profunda do que a doença que estava te amolando, né? Digamos assim. Exato. Eu sei que, trazendo para analogia, já tinha molhado o sofá, a cama, a geladeira, fogão, o móvel, estava tudo alagado, mas eu não conseguia olhar para o meu buraco no teto, eu não conseguia entender qual era o buraco no meu teto. Mas graças a Deus, esse buraco já está fechado e não tem mais para abrir mais nenhum buraco, né? Não, mas se ele abrir, porque pode acontecer, somos né, seres humanos, eu já sei como fechar. É isso aí. É aí que está a importância. É verdade. Né? O autoconhecimento é muito legal, porque quando a gente se conhece e starta uma dorzinha, a gente já consegue olhar para ela e falar, epa, eu acho que startou isso daqui por isso, por isso, por isso. Então vamos nos conhecer mais, gente. Tá bom? Ó, bem-vinda, Samara, bem-vinda, Lígia. Se quiserem perguntar, ajudar a contribuir aí com esse tema depressão, por favor, participem, que é super importante. Então vamos lá, o capítulo de hoje é a parte 2 da depressão. Vou começar a ler. Não perca seus momentos de raiva, frustração e mágoa blasfemando ou se lamentando. Pare e pergunte, o que estou sentindo neste momento? E por que estou sentindo isso? Exatamente o que a gente acabou de falar, né? Quando a gente tem o autoconhecimento, a hora que starta, a gente para e fala, epa, peraí, por que eu estou sentindo isso? Que gente, é simples, mas a gente precisa querer olhar e não ficar nessa raiva, nessa frustração, no vitimismo, sem querer olhar o que está acontecendo. Porque se alguém startou uma dor, é porque essa dor está em você, não está no outro.
Então, vamos para o autoconhecimento e olhar isso com carinho, tá? Vamos lá. Normalmente, quando sofremos uma decepção, o primeiro sentimento descrito é o da raiva, mas ele nunca está sozinho. Por trás, sempre ocultamos desvalorização, humilhação, traição, rejeição, entre outros sentimentos. É o buraquinho no teto, né? Colocaria aí a frustração, né, também, porque aí as coisas não são do jeito que eu quero, e aí a frustração pega, a raiva pega, todos esses sentimentos vão assolando a gente por dentro de uma forma que, se você não parar realmente para fazer como o autor traz, né, pare e pergunte, por que eu estou sentindo isso? Para que eu estou sentindo tudo isso? E assim, é meu ou é do outro? O outro agiu de uma forma, digamos, errada comigo, eu não merecia, mas é dele ou é meu? E se é meu, por que eu estou me sentindo assim? Né? Então vamos olhar para isso, né? Mas vamos lá, continuando. Mas por que será tão difícil o processo do autoconhecimento? Vamos tentar entender. Primeiro, para nós, ainda é muito difícil assumirmos nossas dificuldades. Segundo, ao assumi-las, faz-se necessário estabelecermos mudanças em nosso equivocado jeito de ser. Temos dificuldades de assumir quem nós somos, por medo de não sermos amados, por orgulho. Ainda não temos a humildade necessária para nos amarmos como verdadeiramente somos. Precisamos, então, fazer de conta que somos melhores. E quando conseguimos admitir, pelo menos, o que não dá mais para negar, sentimos um medo enorme de não conseguirmos ser melhores. Temos receio do que vamos encontrar pela frente e nos entristecemos consequentemente com tudo isso. Difícil, né? Quer falar um pouquinho? Eu gosto sempre de trazer exemplos, né? Eu acho que fica muito mais fácil da gente entender e traz assim uma lucidez, porque a gente se coloca como ser humano mesmo que somos, né? Olha o que ele traz pra gente. Primeira coisa, a gente precisa ter o autoconhecimento. Por que é tão difícil? Porque se eu entender, isso me remete a uma mudança. E nem sempre a gente consegue ter a humildade para fazer essa mudança necessária. Exatamente. Humildade, mas como assim? Eu não consigo ser diferente, eu ainda não entendo por que eu tenho que ser diferente. Eu ainda estou no estágio que eu preciso ser melhor. É o que eu te falei antes, né? Eu não conseguia lidar com as minhas emoções, então eu ficava escondendo de mim mesma, não é nem dos outros. Eu não conseguia olhar para mim e olhar as minhas dores. Por que aquilo me fazia doer tanto? Por que olhar para as, vamos dizer, para as melecas que eu fiz, ou que eu falei, ou que eu deixei de fazer? Porque a gente faz ou a gente deixa de fazer. Então, por muito tempo, eu não queria olhar para as coisas que eu tinha feito. Porque se eu olhasse, eu tinha que admitir que eu tinha feito errado. E daí Então, eu ficava faltava tampando humildade. essa questão. Faltava essa humildade para olhar e falar, ok, eu fiz merda. Então, o que eu vou fazer com tudo isso? Como lidar com tudo isso? A gente tem muito medo de enfrentar a nós mesmos, né? Não é nem o mundo, é enfrentar a gente, os nossos erros, as nossas crenças, que às vezes faz até a gente sofrer, né? Calado, Na maioria das inconsciente, vezes. inconsciente às vezes, mas é preciso coragem, gente, é preciso vontade de querer se conhecer para sair desse estado, porque se você não está bem, se você está nessa ansiedade, você está nessa depressão, precisa ter coragem para olhar e entender por que você está assim. Porque não é o outro que te fez assim. É porque tem melequinha, tem o cocô quentinho, né? Como a gente já falou em outras lives. É sempre mais confortável porque está quentinho, está confortável, é assim que eu sei, é assim que eu sou. É o efeito Gabriela, né? Eu sou sempre assim. Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. A gente não precisa, porque ser assim, às vezes, é você estar em sofrimento. E a vida não foi para sofrer. A vida foi para a gente evoluir, para a gente aprender, inclusive com os nossos erros, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos imaginar que estamos num lugar hostil, onde muita coisa nos incomoda e buscamos incansavelmente um alívio, uma saída. Quando nos deparamos com uma longa e velha ponte do alto de um precipício, mesmo receosos de fazer essa grande travessia, ela representa tudo quando precisávamos e,
Animados, começamos a percorrer essa ponte. Passado um bom tempo, percebemos que existe ali muitas armadilhas. Em alguns pontos, a ponte é muito frágil e sentimos medo de continuar. Começamos então a questionar: o que tem do lado de lá? E se não nos adaptarmos do lado de lá? Do lado de cá está muito ruim, mas já sabemos como é. E lá, como será? Mas ao mesmo tempo, o caminho de volta já não pode mais ser percorrido, pois o lado que conhecemos já não nos basta mais. Então somos impelidos a chegar ao lado de lá. E esse percurso é pessoal, de cada um. Alguns chegam mais facilmente, outros com mais dificuldade. É bem isso, né? É uma jornada do autoconhecimento. O autoconhecimento a gente não adquire lendo um livro. A gente adquire vivendo, percorrendo essa ponte, tentando atravessar essa ponte. E a vida é assim, né, Andressa? O conhecimento se faz caminhando. Então, parada na dor, no cocô quentinho, no buraco que não se fecha, porque eu não quero fechar. Eu não pego uma cadeira para olhar o buraco e entender por que ele abriu e como eu posso fechar. Então, as coisas se inundam, né? E o buraco acaba ficando maior e mais difícil para atravessar esse caminho. Então, a gente precisa olhar com carinho o que pode ter lá do outro lado. Uma vida mais saudável? Uma vida mais feliz porque eu me conheço mais? Ou continuar onde eu estou, olhando para baixo e vendo possibilidades que não são possíveis. Né? Essa analogia que ele trouxe foi bem legal, não tinha usado isso ainda, vai ser bacana trazer. Mas vamos dizer assim, que hoje eu quero buscar o autoconhecimento. Para mim, eu preciso mudar algumas coisas da minha vida, algumas coisas não estão bem, não me sinto confortável com algumas coisas, então eu preciso conhecer algumas coisas novas para que eu saia desse estado de frustração, às vezes sempre estar muito reativo, com raiva, e sentindo, né, todas as sensações do que está no meu campo. Então, isso que eu tenho é o que ele fala ao começo da ponte. E você vai fazer um caminhar para você ir para o outro lado da ponte. Só que o que tem lá é desconhecido. Então, ele dá medo, eles nos causam ansiedade, eles nos causam esse estado de será que eu vou? Será que eu fico? E aí a gente fica num momento que é muito comum e natural de estar num vácuo. É como se a gente estivesse no nada. Eu já não quero mais voltar, eu já não quero mais voltar para onde eu estava, mas ir para o novo, eu não sei se vai ser bom. É uma sensação que dá assim que será que eu quero? Será que eu não quero? Então, é muito natural que nesse caminhar do autoconhecimento, a gente fique no momento do vácuo, do nada, do vazio. É como se é uma coisa nova, mas eu não sei como lidar com esse novo. Eu não sei se vai ser bom. Só que a gente só vai saber experienciando e caminhando até lá para entender o que é esse novo. Verdade. O que são essas sensações novas? O que eu preciso conhecer lá do lado de lá que vai me trazer conforto hoje? Na verdade, Andresa, eu nunca tive depressão. Mas já tratei pessoas depressivas. E é muito legal quando você leva um novo olhar para essas pessoas. Né? Porque, na verdade, a gente entra nessas sensações de dores porque é a gente olhando de uma forma. Mas será que essa forma é a mais correta? Será que não existem outras formas de olhar? E isso é o autoconhecimento. É entender você. Não necessariamente é entender o outro, mas é entender você, como você reage às circunstâncias da vida. E por que você está agindo dessa forma? Porque você está com o ego inflado? Porque você não está sendo humilde? Porque você não está sendo... Está se frustrando com a criança birrenta, porque eu queria aquilo e tinha que ser daquela forma. E às vezes a vida te mostra que não é aquilo para você, que aquilo não ia te fazer bem. Mas você fica na birra de querer da forma, ou querer ter o controle. O controle também leva muito à depressão, porque você perde o controle, então você se frustra. Quando você se frustra, você não é humilde o suficiente. É engraçado que é um vai e vem, né? Você não é humilde o suficiente para reconhecer, e daí você cai na depressão. Então, vamos olhar essa ponte, como que a gente pode atravessar, porque do outro lado significa que você vai ter mais experiência,
você vai ter mais conhecimento. É um caminho. Você vai encontrar novas pessoas e que essas podem dar um novo olhar. Né? Olha o que a Paula escreveu. Às vezes, não é aceitação de alguma... Exatamente, não é você não aceitar, é você se frustrar porque não é exatamente aquilo que você quer. É isso mesmo, Paula. Exatamente. Né? É o nosso caminhar, né? É o caminhar. E isso porque nós estamos falando, né, como a Paula colocou aqui, de coisas conscientes. E tem coisas inconscientes que nós trazemos aí de sensações e sentimentos desde a gestação. Que hoje já tem estudos, né, que traz. Porque a gente já entende, né, que quando nós estamos gestando um serzinho, né, como a gente, quem já é mãe, que você conversa com esse ser, né, você fala, meu filho, seja bem-vindo, eu te amo, eu te recebo. Quantas informações você consegue passar? E ao mesmo tempo que você também passa sensações, porque a mulher está no turbilhão de emoções. Sim. Então, sensações do medo, muitas mães sozinhas, né, que engravidam sem estar esperando, então vem as sensações de medo, se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta, como vai ser, tantas sensações que vêm e que depois a criança, né, os jovens começam na fase dos hormônios deles também já borbulhando, que é o que tem vindo muito para mim, e por isso que eu estou tocando nesse ponto. Então, assim, eu não vivenciei tantas coisas ainda, como que está saltando tanta emoção desse jeito? Por que eu me coloco nessa tristeza? Semana passada eu atendi uma jovem de 16 anos, que ela, do nada, ela falou para mim assim, tem hora que eu tenho vontade de nem estar aqui. Aí eu falei, vamos olhar para esse, eu não quero estar aqui. E aí fomos descobrir várias coisas que não é consciente, é muita coisa inconsciente. Eu tô com uma assistida com 25 anos, também entrando, digamos que ainda está na ansiedade, mas da ansiedade é um pulo para a depressão. Então a gente precisa olhar e às vezes não é consciente, porque tudo é lindo. Eu perdoei. Não, eu não tenho rancor. Mas quando a gente olha realmente, que a gente vai analisar, existe uma mágoa, existe uma frustração, né? Um sentimento de culpa dentro para estar startando essa ansiedade. E, gente, quando starta qualquer tipo de sentimento, como a gente falou no capítulo passado, vamos ter coragem para olhar isso. Porque, às vezes, o sofrimento é um estado para você olhar e sair dessa dor. Ter a coragem para olhar essa dor, né? Se a gente for trazer para a nossa evolução, né, que nós estamos aí em constante evolução, vamos dizer que isso que startou é um degrauzinho que você precisa subir, aprender. Exatamente. Mas vamos lá, seguindo. Assim é o processo de autoconhecimento, porque se mudar fosse fácil, nos consultórios de psicologia não haveria lenços de papel. Costumamos usar 2 exemplos para ilustrar esse processo de mudança. Um é o debridamento, processo realizado em queimados, cuja área afetada passa por um processo doloroso de limpeza, para que a nova pele possa surgir saudável. E o outro é o processo da lagarta que vira borboleta. Muitas vezes esse processo é mais demorado do que o tempo de vida da própria borboleta. Sair do casulo não deve ser nada fácil, mas só assim a asa se formará. É bem isso, né? A gente percebe que o processo da terapia não é um processo fácil. Não é, eu vou fazer terapia e vou me curar. Não. Infelizmente, vem à tona algumas sensações, algumas dores, mas eu falo assim, é vontade de querer sair dessa dor, é coragem para querer sair. Porque é doloroso porque quando você percebe, por exemplo, a ferida do abandono ou da rejeição, quando você percebe, nem sempre você teve o abandono ou teve a rejeição. É só apenas uma sensação que você teve para poder elaborar e evoluir com essa sensação. Então, o debridamento, né, a queimadura, é bem isso. Você tratar vai doer muito, dói, incomoda quando molha, quando bota remédio, quando tira curativo. Mas quando você vê o resultado, às vezes o resultado é perfeito. Você nem se lembra, com o passar dos anos, que você teve aquele machucado, aquela queimadura. Então, precisamos ter coragem, precisamos ter humildade para a gente poder evoluir para um estado de felicidade, de bem-estar, né, Andressa? Sim, sim.
Porque eu acho que a grande cura, ela está em você saber que você tem algo que te assola, algo que starta, sempre vai ter um botãozinho que vai estar apertando ali naquela questão, como você Sim, colocou, a rejeição e o abandono, né? Sempre que alguém te rejeitar, sempre que alguém falar, ai, não quero, hoje eu não quero, que te acionar aquele botãozinho, acho que a grande chave aí é eu saber que isso me afeta. E eu saber como lidar com esse sentimento, que isso não é meu. Isso é só uma sensação me dá algum gatilho, mas que eu não sim, preciso ficar carregando isso. Eu não preciso estar cultivando mais essa dor, carregando mais essa dor de uma forma que eu me deprima, que eu me deprecie, que eu me desvalorize. sim. É isso Então, mesmo. por isso que o autoconhecimento é importantíssimo, porque você entender o seu valor, você entender quem você é, onde que você está se posicionando, como você está lidando com a vida, são chaves que você vai começando a usar cada vez mais na sua vida. Então, quando alguém chegar e falar, olha, não houver qualquer tipo, que às vezes não é uma rejeição direta, né, para a pessoa, mas é um posicionamento da outra pessoa com você. Então, Sim, quando você entende essas dores, é muito mais fácil para você olhar para você mesmo e falar, tá tudo bem. Ah, ela não quer, tá tudo bem, vou fazer outra coisa. E não trazer aquilo, nossa, por que será que ela não quer? Ai, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu falei algo que... Né? Porque a gente costuma trazer tudo para nós, né? Será que eu fiz errado? Será que não tá bom? Será que, né? Então a gente vai trazendo essa questão para nós e nos contaminando a mente de uma forma muito negativa. verdade. Além da gente se fazer, eu acho que eu vou pedir para você tirar seu fone de ouvido que tá chiando. Voltou De no novo. caso? Voltou. A gente costuma se colocar como vítima de tudo, né? E também como culpados. E a gente precisa sair desse vitimismo, né? Para a gente olhar de fato as coisas como elas são. E, gente, não tem Exatamente. segredo. A grande verdade é que ninguém veio no mundo para machucar o outro. Eu jamais penso em machucar alguém. Ninguém, na sã consciência, mesmo os menos, digamos, ligados a Deus, ninguém vem no mundo para machucar o outro. Então, por que a gente se faz de vítima com tudo que acontece ao nosso redor? Vamos olhar o buraquinho no teto. O que tá esse buraquinho, essa dor que tá te acionando com as feridas, com as dores do dia a dia, tá querendo mostrar para você? Porque, gente, a doença é um alerta para você olhar para dentro, se enxergar. E as dores também, porque antes da doença vem as dores emocionais. Vem os sentimentos de culpa, de vitimismo, de frustração, de raiva, de ira, de ódio, de tristeza. E se você não olha isso, você pode cair numa depressão ou vai cair numa doença, justamente para você ter coragem de olhar para si e falar: peraí, por que estou ficando doente? Porque a doença, toda doença tem um significado emocional, porque a gente está vibrando algo que é para a gente olhar, para a gente ressignificar. Então vamos sair desse vitimismo, dessa sensação de culpa por tudo, dessa frustração por tudo, pela falta de controle. Ninguém tem controle de nada. Então, vamos olhar com mais leveza, né, a vida da gente. Vamos lá. Ó, dois últimos parágrafos. Uma vez que somos filhos de Deus, o sopro divino habita em nós. Somos merecedores da felicidade, por menos fácil que seja o caminho, por mais dúvida que tenhamos, somos merecedores do amor de Deus e podemos encontrar a nossa cura. Agora pense bem, para curar-se você tem que decidir se vai morrer largata ou se quer virar borboleta. Porque tudo pode ajudar. Médicos, remédios, psicoterapia, religião. Porém, tomar a decisão de buscar o autoconhecimento, bem como o esforço e o resultado, depende exclusivamente de você. É o que a gente está falando a live toda, né? O autoconhecimento. Vamos olhar para cada um, para cada dor. E é simples, né, Andressa? A gente olhar
no dia a dia, seja uma discussão com o marido, com o filho, que starta uma raiva, que starta uma tristeza, é olhar para aquilo e dar um novo significado. Né? Será que o meu marido quis realmente me entristecer? Ou ele que está nervoso por conta do trabalho, chegou cansado? Ou porque simplesmente ele queria minha companhia e eu estava atenta às coisas da casa? Vamos olhar com mais carinho, com A mais gente, cuidado, né? assim, quando a gente fala, assim, de depressão, eu diria, assim, que esse momento que você trouxe agora, ele se torna fácil quando você se propõe a cura, né? Quando você se Sim. propõe a olhar. Mas enquanto você ainda não consegue ter esse olhar, é difícil para você chegar nessas conclusões que você trouxe. É fácil quando você consegue buscar o autoconhecimento e buscar entender sua dor, entender quem você é, né? E uma coisa que eu trago, assim, até por experiência, né? Quanto mais eu fugi de olhar para o que estava acontecendo comigo, maior era a minha dor. Isso com toda certeza. Então, quanto a gente vai fugir por muito tempo. Eu fiz isso por muito tempo. Eu digo assim, que eu tive altos e baixos nessa depressão, altos e baixos. Ela se iniciou quase, sei lá, eu vou dizer que eu tenho 11 anos que eu fiz a cirurgia do tumor. Então, eu diria que ela se startou ali, naquele momento, porque até a própria retirada do órgão, ela dá um desequilíbrio hormonal que remete a uma depressão. A gente perde esse equilíbrio hormonal. Então, ela se instalou ali com todas as dores emocionais que eu trouxe daquele momento. Então, eu tive melhoras e eu tive pioras. Eu tive melhoras e pioras. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu tinha melhoras, eu achava que eu estava curada. Só que quando ela voltava muito maior, muito mais forte. E eu sem entender o porquê que eu estava sentindo tudo aquilo. E aí eu vou levar até uma outra vertente aí, que eu não sei nem se é o caso das pessoas que vão ouvir aqui. Jung traz como inconsciente coletivo. Né? Eu absorvia do meu ambiente de casa, do ambiente em que eu frequentava, espiritual. Então eu estava sentindo o todo. Então aquela minha dor, que poderia ser 10%, ela se tornava 50%, 60%, à medida do que eu queria esconder aquilo de mim mesma. Então, como eu tinha altos e baixos, eu achava que eu estava me curando sozinha, porque eu não tive a humildade, como o autor trouxe aqui, de olhar para as coisas erradas que eu tinha feito, ou de olhar nem sempre as coisas erradas, aquilo que eu não estava fazendo, que eu precisava fazer, que era muito importante naquele momento. Então, Deus é ruim? Deus foi ruim comigo? De forma alguma. Eu só fui deixando a minha vida seguir um caminho que eu não queria olhar, eu não queria aquilo para mim. Só que quanto mais eu fui deixando, maior esse fantasma foi ficando. Até o momento que eu falei, eu não dou mais conta disso, eu não dou conta, tá muito grande, tá muito acima do meu poder, eu não consigo lidar com isso. E aí foi quando eu entreguei, joguei, né, o lençol, falei, vamos lá. Né? Falei com esse meu fantasma, vamos lá, a gente precisa resolver essa parada, porque eu não quero mais carregar você do meu lado, não. E aí fui buscar terapia, fui tomar medicação, era necessário acalmar minha mente, porque eu estava num borbulhão muito grande. E fui buscar o autoconhecimento, que é para entender todas as questões, o porquê disso, porque aí veio para o meu racional, não só o emocional. Se eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo isso? Eu quero entender onde que está a minha dor, quero entender até onde eu estou permitindo que o outro ultrapasse o limite que eu não estou dando. Então, até onde que está o meu limite, eu não sabia, eu não entendia essa questão. Então, me permitir entender que eu sou frágil, que eu sou vulnerável, entender que eu sou imperfeita em muitas questões e que eu ainda estou aprendendo a lidar com muitas questões da minha vida. Então, assim, foi um passinho de cada vez. Melhorar da depressão? Claro, os tratamentos que a gente faz aqui, energético e espiritual, são potentes para a depressão. Eles são potentes para a ansiedade. Então, eu me auto-apliquei, apliquei com outros terapeutas, como a Renata é minha terapeuta, então ela me ajuda muito quando starta um pedacinho, mas hoje quando vem esse sentimento né, que começa a me dar aquela tristeza, aquela coisa, falo, opa, vamos olhar essa criança, por que você está sentindo essa sensação hoje?
que está acontecendo? Então, é o acolher, eu me acolho hoje de uma forma muito mais tranquila, consciente e entendendo que não tem nada de errado. Né? Então, vai ficando mais fácil esse caminhar. Não é que você acaba com essa dor, mas é muito mais fácil lidar com ela. A Acho que eu falei gente. isso. Não, acho que você falou perfeito, porque é bem a questão das feridas emocionais, né? A gente nunca vai deixar de sentir, porque, querendo ou não querendo, a gente veio já predisposto a ter a ferida emocional. Mas é através do autoconhecimento, através da ajuda de um terapeuta, que nem sempre a gente sozinho consegue olhar para essa criança birrenta, né? Para nossa criança interior, para o nosso vitimismo, porque a gente sempre acha que a gente não é vítima, né? Que a gente não se faz de vítima, que a culpa é do outro. Então, com a ajuda de um terapeuta, a gente precisa também olhar para isso, para amenizar. Porque quando starta, a gente tendo autoconhecimento, é bem o que você falou. A gente fala, epa, peraí, para. Não quero sofrer de novo. Vamos olhar essa questão. Olha o que a Samara falou. Também já tratei muitas questões com a Renata. E assim, gente, é bacana, Samara e Andressa, porque nós, como terapeutas, a Andressa e a Samara também já foram as minhas terapeutas. A Andressa hoje, no momento, é a minha terapeuta, porque a gente troca muita informação e é muito legal, porque quando a gente entra em dor, a gente, antes de sofrer, a gente já bate na porta e fala, por que eu tô sofrendo? Por que tá startando isso? Porque a gente já tem essa coragem, já tem essa vontade de não querer sofrer mais, pelo contrário, tentar entender por que a gente está querendo entrar nessa dor. Então, eu digo que o caminhar, o atravessar a ponte, como o autor fala, é uma jornada. É uma jornada do conhecimento, da coragem de querer olhar para as nossas feridas, querer olhar o que está nos incomodando, para a gente sair o mais rápido possível, porque nós não viemos para sofrer. Deus não quer isso, né? Como diz o próprio autor, Deus não quer o sofrimento, quer que você evolua. E às vezes aquela dor que starta é justamente a chavinha para você olhar e falar, epa, o que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso evoluir? Exatamente. Então, tenhamos coragem, discernimento para querer olhar para esses dodóis e sair o mais rápido deles, porque é fácil sair. Às vezes precisa de ajuda, mas principalmente do autoconhecimento. Como a nossa professora sempre fala, né? Nós terapeutas, nós pegamos na mão do nosso assistido, nós levamos para ele tomar aquela medicação que ele precisa, mas quem vai tomar a medicação e sentir a melhora é ele. Então ele tem que querer estar lá, ele tem que querer olhar para essa dor e querer tomar essa medicação para que haja melhora. É isso mesmo. O nosso trabalho como terapeuta, ele é pequeno perto da vontade de quem está em sofrimento com a depressão ou querendo se conhecer melhor para parar de sofrer, né? Mas o nosso trabalho, ele é muito pequeno. A gente precisa, quem quer se curar, tem um trabalho muito grande no sentido de olhar, se perceber, olhar o outro, né? Se amar a si mesmo. Porque enquanto a gente não se amar, a gente está longe de amar o próximo. Enquanto a gente não se amar a si mesmo. Né? De ter amor. Às vezes é muito difícil porque você vai desconstruir tudo aquilo que foi construído desde a tua infância, né? Que o certo é desta forma. Então, esse desconstruir é difícil lidar com isso, porque você está batendo de frente com coisas, de repente, que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Então, eu desconstruir essa configuração é um pouco difícil de fazer sozinha. Sim. É como se a gente até quer fazer o movimento, mas a gente aciona sentimentos de culpa, muitas vezes, né? Por que eu estou fazendo isso? Será que isso está certo? Que é aquela sensação da ponte, né? Do outro lado, aqui eu estou fazendo tudo o que meu pai e minha mãe me ensinou. Mas parece que não está mais confortável essas coisas, esses ensinamentos. E eu preciso mudar. Só que entender que lá do outro lado tem coisas boas, tanto quanto o que a gente já ensinou, foi ensinado, né? Que a gente precisa aprender mais, e além. Entender que nós somos capazes de absorver muito mais coisas. Muito mais conhecimento. Né? É se permitir desconstruir e reconstruir uma nova pessoa.
novos Exatamente. sentimentos, novas sensações. É quebrar os padrões repetitivos da nossa ancestralidade, né? De pai, de É, avós, que vem se repetindo. E a gente está numa nova fase, uma nova era, um novo mundo, né? Para nos tornarmos não padrões da nossa ancestralidade, mas fazer de fato um novo caminhar mais leve, mais suave, exatamente, né? exatamente. Gente, É espero que a isso. gente tenha conseguido trazer um pouco mais de conhecimento. Gratidão a vocês que entraram, Samara também. Só tenho gratidão porque a Samara foi o início de tudo, da minha jornada do autoconhecimento. E Fiz 2 blocos com ela e foi assim um divisor de águas da minha vida. Hoje é um minha vida despertar que é uma delícia, né, Rê? é um despertar, uma a gente começa a se amar mais, né? É uma paixão e é tão gostoso dividir isso. Esse projeto leitura, né, foi um despertar da nossa jornada, minha e da Andressa, no sentido de compartilhar conhecimento. A Samara já está mais do que convidada, mas ela foge das nossas lives para poder participar e trazer também o conhecimento dela, né? Que também é uma terapeuta magnífica, já tem aí várias experiências, mas só ela para falar aí, né, dos assistidos dela como eu. E você também, Andressa. Eu acho que a tua vivência da depressão te faz uma terapeuta sensacional. E é incrível como que a gente atrai pessoas para a gente ajudar a curar, né? Com aquilo que um dia foi uma dor para nós. Então, eu também tenho só te agradecer esse compartilhamento, abrir, né, um pouquinho da sua vida pessoal dentro dessas 2 lives, que é assumir, né, de fato, o que você teve como depressão, compartilhar essa experiência, porque engrandece a quem precisa. Então, só Isso mesmo. meu muito obrigada. Como diz, né, o jargão da nossa pro, né? Nossa dor se transforma na nossa maior força. E hoje eu consigo olhar para tantas coisas que eu acabei, né, passando aí para trás e trazendo muita gratidão, porque hoje eu consigo usar cada coisinha que eu passei, eu consigo utilizar como força. Eu sei o que aquela pessoa está passando. Eu entendo a dor dela, né? Eu entendo e eu tenho certeza que ela vai conseguir sair desse lugar, assim como eu consegui. Então, acho que é isso, é trazer para o meu setting terapêutico tudo aquilo que eu vivenciei. Então, hoje eu consigo trazer essa gratidão, né? Claro que sofrer ninguém quer, mas tudo teve um propósito e hoje eu consigo entender o propósito de tudo. E é isso. E tudo tem cura, gente. Tudo é curável. Então, tenha força, você que está na depressão, que vai escutar essa live depois, ou quem você conhece, compartilha essa live para poder ajudar, porque tudo tem uma saída. E a gente está aqui para poder ajudar. Né? Eu, a Andressa, a Samara, a Salete, né, que também é uma manoterapeuta. Então, procure ajuda. Eu super recomendo a terapia holística, né? A terapia energética, porque foi onde eu também me curei, onde a Samara me fez curar de muitas dores, onde você me ajuda a curar de muitas dores. Então, eu super recomendo, porque é um olhar diferenciado. E estamos aqui, precisando, tiver pergunta, quiser ajuda, conta com a gente. E é isso. Tá bom? Finalizamos esses 2 capítulos. A gratidão, muita gratidão por todo o ensinamento aí que nós conseguimos trazer, absorver. E eu espero que tenha tido bastante lucidez aí para quem vai assistir as lives. Deus queira que a gente consiga atingir, nem que seja uma pessoa, já estarei feliz. Isso Obrigada, mesmo. viu? Ó, Olha, a Salete está falando aqui. Gratidão por compartilhar essas experiências que nos ajudam a perceber que tem uma luz no fundo do túnel. Sempre tem, né, Salete? Eu ainda não contei minha história, mas eu quase morri com pneumonia e depois eu tive câncer na tireoide também. Mas não entrei em depressão, graças a Deus. Mas qualquer dia mesmo eu conto a minha história. Obrigada, gente, por participar. Gratidão por estar aqui com a gente até o final da live. E manda um aviãozinho aí para outras pessoas ouvirem a gente e ganhar mais conhecimento. Tá bom? É isso. Obrigada, até semana que Obrigada, vem. Até. Semana que vem, o nome do capítulo é Alteridade no Casamento.
Vamos ver o que o autor traz pra gente. Isso aí. Mais É conhecimento, isso. com certeza. Exatamente. Tia Lourdes, Um um beijo. beijo, bom Obrigada por feriado para participar. vocês. Bom friozinho para quem tá no Ai, friozinho e aqui até mesmo. semana que vem. Até, Um um beijo, beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.